Eu tive 2 pacientes que eu perdi para suicídio, inexplicavelmente. Eu acredito muito nas pessoas que conseguiram estar na depressão e de lá trouxeram luminosidade. Eu acho que a depressão ela está aumentando muito. É uma epidemia, já era, tá? Antes da pandemia, a gente já tinha aí em 2016, a Organização Mundial de Saúde fez um ano para a prevenção de suicídio, que na época tinha um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Sim. Aumentou? Aumentou. Depois da pandemia, 25%. Aumentou? Em média. Aumentou Nessa muito. proporção? Nessa proporção. Tanto a ansiedade quanto. Agora já está começando a estabilizar, mas durante. Eu acho, as pessoas perderam a esperança. As pessoas perderam muita esperança com as suas perdas. E eu acho que a depressão também é uma coisa, é a doença do século, para a gente questionar também, sabe? Para onde a gente está indo, qual é a nossa índole, é a gente buscar a tal da luz na escuridão. Você faz uma relação, suicídio, eu confesso para você, eu fui há pouco benzer um corpo. Uhum. O desespero da mulher, da esposa, que o marido se matou no banheiro e quem encontrou foi a filha, com uma corda. E foi depressão. Qual a relação que você faz de depressão e suicídio? Olha, a causa mais comum, né, do suicídio é a depressão não tratada. Existem outros, mas bem menos. Mas a grande maioria você diria? Eu diria que 90% dos suicídios seriam tratados. E a grande maioria vem por depressão não diagnosticada e não tratada. E o suicídio é uma coisa tão diferente, Reginaldo. Você lembra que eu falei para você que o cérebro é programado para sobreviver? Exato. Então, ele é o contraditório. É como se alguém desligasse o instinto de sobrevivência, que é a coisa mais primitiva que a gente tem. Porque está lá o medo, vencer os dinossauros. Não precisa nada. Você tenta empurrar uma pessoa, a pessoa ela instintivamente volta para trás. É verdade. Instintivamente. Por exemplo, o dia que eu fui pular de parapente, lá na Pedra da Gávea. Oh, benção. Fui. Quando o instrutor, vamos. Na hora que a gente vai descendo a rampa, eu falei, meu Deus. Aí ele vai e joga a gente. É verdade. Mas eu queria aquilo, mas na hora o meu corpo tendeu a paralisar. E é legal porque ele saca isso, ele joga você. Entendi. E você dá aquele empurrãozinho. Dá aquele empurrãozinho. Então, assim, ainda é um grande mistério o suicídio. A gente sabe muita coisa, mas tem coisas que a gente não consegue entender. Eu fico intrigado. Eu fico intrigada também. Eu tenho 25 anos de padre. Eu já vi gente que... Já fui lá, eu segurei uma pessoa, só para te contar, eu me arrepia quando eu lembro, que gritaram e eu fui como padre, mas de repente eu me vi segurando na corda a pessoa aqui para não se... Entendi. Para não terminar de se matar. Eu não consigo entender o suicídio. É muito difícil. Eu acho que ainda é algo que a gente tem muito a aprender com isso. Porque é contrário à natureza humana, pelo menos do corpo. Tá. Do espírito, não sei. E tem um dado que eu sempre digo, toda vez que uma pessoa tira a sua vida, 8 pessoas ao seu redor terão depressão. Em 2 anos, mais ou menos. Gente, presta atenção. Eu vou tocar o sino, mas agora diferente. Atenção. O impacto de um suicídio com as pessoas próximas é muito grande. Entendi. É uma cicatriz difícil de apagar. Eu tive 2 pacientes que eu perdi para suicídio. Você perdeu? Perdi. Inexplicavelmente. 2 mulheres, uma já bem idosa, outra uma mulher jovem. As 2 deixaram carta me eximindo de ser interrogada. Puxa. Uma era advogada e deixou uma carta de uma perfeição. E deixou essa carta uma semana antes. Me arrepiei. Então, assim, que quando morre um paciente de suicídio, nós médicos somos os primeiros a ser interrogados. Normal. Tem gente... Entendi. Outro dia, não sei quem me ligou. Um vizinho aqui suicidou, estão me chamando. Eu falei, normal. Vai lá.
Só dizer, papapá, porque ele pegava às vezes remédio com você. Não tem problema, faz parte. Não é nada te acusando. É uma maneira de pesquisar. Ô Bia, eu recebo um rádio e quem fala... É verdade que cachorro que late não morde? Desculpa, você entendeu a expressão. Entendi direitinho. Depende. Tudo tem a ver... por exemplo, tem muitos adolescentes hoje... Outro dia eu estava fazendo uma palestra na Brasil Prévio e uma senhora falou assim, porque minha filha de 14 anos disse que vai se matar. Eu falei, primeira coisa, desmanchou algum namoro recente? Sim. Segunda coisa, você proibiu de ligar ou ver? Sim. Eu falei, não vai se matar. Eu me perdi, desculpa. Agora eu que fui TDAH aqui. Eu viajei. Desculpa. É que eu estou incomodado com esse bendito. Você tem que ver o motivo. Por exemplo, hoje a gente tem uma geração muito pouco preparada para sofrer. Nós temos a geração... Para lidar com a frustração. As últimas gerações erraram muito nessa coisa assim. Vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive. Você deu tudo para alguém, você apostou no fracasso dessa pessoa. Toca o sino, sacristão. Você não tem que dar tudo. Não tem mesmo, porque senão ele não tem nem a coisa da conquista. Ele não tem a busca. Ele vai ter o tédio muito cedo. Então, assim, a gente tem uma geração que se frustra com nada. Verdade. Quando você fala assim, mas ele disse que vai se matar porque não deixei ir no show de não sei o quê. Eu falei, não vai se matar. E quando essa coisa do motivo... Agora, quando uma pessoa começa a mudar, se isolar, sem falar nada, esse me chama mais atenção. E outra coisa, tem histórico na família? Toda vez que tem história de suicídio na família, a probabilidade aumenta muito, não pouco. Você já sentiu que a tristeza consome cada pedacinho de sua esperança? Que o cansaço mental obscurece qualquer luz no fim do túnel e os pensamentos negativos parecem ser os únicos companheiros? Mas eu quero lembrar você de uma coisa fundamental. Cada novo dia é uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar você a reacender essa chama interior, a transformar sua energia e encontrar um equilíbrio que permita encarar cada novo dia com mais otimismo e força. Apresento a você o curso Mentes Depressivas, uma jornada completa para entender e combater a depressão. São 23 aulas cuidadosamente preparadas para proporcionar conhecimento e estratégias práticas para superar esses desafios. Não deixe que a tristeza domine sua vida. Transforme sua vida hoje. Clique no link abaixo e comece sua jornada de recuperação. Mentes Depressivas, porque cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.